E hoje a gente vai falar sobre a gestão de sala de aula do professor. Nós vamos falar como você, coordenadora, vai ajudar seu professor a melhorar a gestão de sala de aula. De quem é a responsabilidade sobre a gestão da sala de aula do professor, o domínio da sala de aula? É do professor? É da coordenação? É dos pais? Do aluno? De quem que é? Eu não estou aqui para mentir para vocês. A gestão de sala de aula, ela é responsabilidade não apenas do professor. Ela diz de um sistema, da geração que a gente tem de alunos, da família em contexto. Mas quando a gente pensa dentro da nossa responsabilidade enquanto escola, dentro do mundo onde a gente tem o maior controle, maior influência, a gente vai ter que trabalhar com as melhores ações que a gente tem condições de ter, que está ligada sim ao professor, mas também a você, coordenadora, porque você precisa estar lá para ajudar o seu professor. Sabe por quê? Quanto mais você ajudar o seu professor a lidar com a gestão em sala e aprender sobre gerir a sala, ter domínio da sala de aula, mais paz você vai ter na coordenação, mais demandas você vai conseguir cumprir. Porque quem aqui já foi interrompido por um professor querendo que você ficasse com um aluno com disciplina? Quantas vezes você parou o seu trabalho enquanto coordenadora para ficar com o aluno na sua sala? Porque o professor não conseguiu ter o domínio daquele aluno, e a gente vai falar umas das causas, umas situações, mas quantas vezes sua vida parou por causa disso? Quantas vezes você foi interrompida hoje? Hoje? Muitas, poucas, mas alguma eu tenho certeza que foi. Sabe por quê? Não importa se a gestão de sala de aula ela é do professor dentro de sala. De fato, ele que vai ter o controle disso. Mas o seu papel enquanto coordenador é ajudar. Então, quanto mais tempo você se dedicar ao seu professor, mais tempo você vai conseguir ter para dar conta das suas demandas da coordenação. E vai ter menos trabalho com o professor e com os alunos. Isso foi o que aconteceu, gente, com a nossa aluna Joanita. A Joanita, ela é uma aluna líder ouro, aluna do Método Liderar Sutileza, que além de ser coordenadora, ela também ainda atua como professora na escola. E mesmo assim, ela consegue ajudar os professores dela com o domínio de sala e lidar com essa indisciplina, dando conta das demandas do dia a dia, mesmo sendo coordenadora e professora na mesma escola. Sobre uma questão sobre o professor não quer saber de dar aula, ele não aceita as minhas sugestões. E eu entendo que pode ser para o seu professor uma noção prévia de que a coordenação ela está lá para vigiar e não mandar. E mandar, desculpa. Está lá para vigiar e mandar no que ele tem que fazer. Ele não te enxerga como uma parceira. Isso que é o que acontece normalmente. Mas o que o professor precisa de fato sentir na coordenação é que a coordenação está lá dedicando seu tempo para ajudá-lo e não para vigiar ou mandar no que ele tem que fazer. Que ele tem que ser acolhido, tá? Que você vai mostrar o que você entende. Porque quando a gente está na coordenação, o professor parte do pressuposto que ele tem na cabeça dele que parece que você não sabe da realidade dele. Que você não está lá na sala. E você não está mesmo, ele não está mentindo. E ele não está pensando errado. E é por isso que o coordenador e a coordenação, ele precisa ter o cuidado de acolher, de entender o professor. Quanto mais próximo do seu professor você for, e próximo não é ser amigo, mas é saber as demandas que ele tem, mais fácil vai ser você conseguir que ele abra o coração, o ouvido, a mente, para que você ajude nas estratégias do dia a dia. Sem ele achar que você está querendo entrar no meio do trabalho dele, que está querendo vigiar, falar como ele faz o trabalho dele. Não. Você vai conquistar essa parceria. Você vai conquistar o seu professor para que ele consiga confiar nas estratégias que você vai passar. A coordenação, ela precisa estar próxima do professor para que ela consiga ajudá-lo com estratégias. Senão, não adianta estratégia nenhuma. Você não vai alcançar o seu professor. Não vai alcançar o professor, não vai alcançar o aluno, não vai alcançar a família, não vai alcançar ninguém. O seu professor é a pessoa mais importante que você tem que ter o elo, você tem que ter contato, escutá-lo, ouvir, entender a demanda dele. Entenda que o professor te enxerga como fiscal, como controle do trabalho dele, mas ele precisa te enxergar como aliada.
Ele precisa te enxergar como aliada para que ele consiga, para que você consiga fazer o seu papel. Esse é o primeiro passo. Sem isso, você não vai conseguir melhorar a gestão de sala, não vai conseguir melhorar e criar estratégias positivas para seus alunos. Mas então, como que você vai utilizar isso? Eu vou te passar 2 ações muito simples que garanto que você já faz aí. Se não faz, faz de uma maneira ou de outra, tenho certeza absoluta. Mas a gente vai olhar com outro olhar essa maneira que você está e vai para ajudar seu professor a gerir a sala. Primeira forma de você ajudar seu professor a gerir a sala é observando a aula. Aqui, eu, enquanto coordenadora, só consigo enxergar de fato qual é o problema quando eu me coloco na posição de observadora da aula. Porque é aí que você vai entender o que está de fato causando a indisciplina e o baixo rendimento de algum aluno ou dos alunos em si. Mas, Carol, meu professor já conversou comigo, ele já falou. Só que é a visão do professor quando ele te fala. Quando eu entro na sala, eu tenho a minha observação enquanto coordenadora e terei mais segurança para criar estratégias mais assertivas. Porque eu e de fora, lembra que eu falei? Eu, enquanto coordenadora, estou de fora do problema, então eu vou enxergar de outra maneira. Então é mais fácil. Às vezes é sim o que o professor falou, porque o professor também conhece a realidade dele. Só que você precisa olhar com seus próprios olhos. A segunda forma que você, enquanto coordenadora, pode ajudar seu professor a gerir a sala é, de fato, analisar o plano de aula do seu professor. Porque é neste plano que você vai conseguir enxergar se o professor está trazendo uma forma atrativa, interativa e interessante para o aluno ser abordado. Gente, não dá para fingir que essa geração é fácil de prender a atenção, de interagir, de fazer o movimento da aula como era antigamente. Antigamente tinha alunos submissos. Vamos parar? Eu não estou aqui para mentir para ninguém, não. Eram alunos que, sentou a cabecinha, ficou quietinho. Mas isso não existe. Ah, mas meus professores são mais antigos. Mas eles estão vendo essa realidade. E eles têm que entender que os alunos de hoje não são os alunos de nem 10 anos atrás, vamos colocar. É difícil, extremamente desafiador manter a atenção da galerinha de hoje em dia, dos alunos de hoje em dia. É desafiador demais, gente. Então, entreter a atenção dele já é desafiador. Por isso que o seu olhar no planejamento, ele deve ser de aumentar o engajamento dessas aulas, verificar as estratégias que estão atrativas. E aí tem uma grande questão, que é o seguinte, entendi, mas eu não sei o que olhar no planejamento do meu professor para ajudar ele. E é claro que essa insegurança em analisar acontece quando a gente, de fato, não sabe para onde direcionar o olhar para ajudar o professor. E aí, claramente, fica complexo solicitar questões, ajudar o professor, visto que você nem sabe para onde que você tem que ver. Qual rumo eu tomo na conversa? Para onde que eu vou? Como é que eu fico segura se eu nem sei para onde que está o meu olhar? Como que eu vou direcionar meu professor? Então, o olhar da coordenação, ele tem que ser muito focado e direcionado para analisar o planejamento, olhando a metodologia da escola, independente seja qual seja, a quantidade de materiais e a forma de exposição do professor, se está adequada para a série ou para a idade dos alunos. Vou repetir. Metodologia, quantidade de materiais e a forma de exposição de acordo com a série ou idade dos alunos. Se a partir você observa a análise da aula, dos recursos, isso está sendo atrativo, isso está sendo suficiente para atrair a atenção, show. Se não, qual outra estratégia o professor vai buscar? E você vai ter a segurança, então, para lidar com o seu professor, quando souber olhar de fato o que observar nessa análise de aula que ele está dando. E aí você pode se embasar na sua conversa e ter a segurança de alinhar com o seu professor melhores práticas para que ele tenha o domínio, porque aquela ação ela vai ser mudada ou melhorada baseada num embasamento. Então, vai ser melhorado a partir da metodologia da escola, de um direcionamento para a série, para a idade do aluno, da estratégia de aprendizagem utilizada. E aí sim você vai ter a segurança e vai conseguir gerir. E você nem precisa falar assim, olha, eu estou vendo que você não tem domínio de turma. Não, você vai olhar, olha, professor, acredito que essas estratégias não sejam suficientes para atrair a atenção dos alunos. Vamos diversificar mais? De acordo com a metodologia da escola, a gente pode utilizar este recurso. Isso é importante.
Quando eu, enquanto coordenadora, entendo como observar, eu tenho muito mais segurança. Eu tenho muito mais segurança para analisar o planejamento. E eu posso utilizar a mesma questão para olhar e observar a aula do meu professor, observando a metodologia, observando a didática e escolhendo por embasamento as práticas que eu tenho dentro da minha escola e o que eu orientei o meu professor. Você que é coordenadora, quer ter segurança para lidar com os professores, tem leveza e tranquilidade no seu dia a dia? Então eu tenho um convite para te fazer. Nós vamos te dar um curso gratuito, que as datas estão aparecendo aqui na sua tela. E para te enviarmos as aulas e os seus materiais com o seu certificado, basta você se inscrever no link que está aparecendo aqui na descrição deste vídeo.